paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor, que essa palavra venha fortalecer a nossa fé e as nossas vidas. Vamos estar meditando hoje em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 4, que diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nesse mês de março, nós estamos empenhados em estudar, desbravar esse universo sobre o perdão. Nós não temos dificuldade com o conceito de perdoar. É até um conceito fácil de se entender. Mas nós sabemos que praticar que vem a se tornar a maior dificuldade. Então, como nós estamos empenhados em meditar sobre o perdão nesse mês especificamente, mas sabemos que é uma necessidade para toda uma vida, e não significa que só apenas agora nós vamos nos dedicar sobre essa tarefa, sobre essa missão. Mas é essa dedicação em entender, às vezes, coisas que passam desapercebido. E eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre a batalha que acontece na nossa mente. Porque muitas vezes a gente passa por processos de conflitos, de desavenças e que precisam de ajustes, mas parece que após as ofensas perdoadas, conflitos resolvidos, situações ficam permeando a mente, ficam insistindo, ficam permanecendo na nossa mente. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, e nós vemos aqui na carta de 2 aos Coríntios, Paulo vai trazer orientações que nós devemos colocar em prática para que a gente venha se livrar dos resquícios dessas guerras e dessas batalhas espirituais. Então nós vemos aqui que após conflitos, após momentos que nós passamos e nós somos vitoriosos porque nós tomamos decisão para resolver os nossos conflitos e desavenças, corremos situações no âmbito da batalha espiritual. Então nós ficamos pensando no conflito, pode gerar diversos sentimentos e emoções como medo, a culpa, desânimo, acusações, frustrações. E essa guerra, ela acontece muito mais internamente do que externamente. E nós chamamos de batalha espiritual. Então, Paulo estava, nessa ocasião, passando por uma batalha espiritual. Ele estava sendo duramente criticado, porque, aparentemente, pessoalmente, ele se mostrava humilde. Ele se posicionava dessa forma. E as pessoas entendiam que as cartas dele eram muito duras, e que pessoalmente ele não tinha qualquer autoridade, como se houvesse ali uma divergência de posicionamento. Mas Paulo aqui, ele entende que a luta dele, como a nossa também, não é uma luta contra a carne ou sangue. Nós não estamos guerreando contra pessoas. Podem ter divergências de opiniões, divergências de propósito, nós sermos mal interpretados, mas Deus conhece o som do nosso coração. Paulo sabia por que ele se posicionava daquela forma, com humildade, com ternura, quando estava com os irmãos, e nas cartas ele se posicionava de uma forma a orientar, a instruir, e algumas pessoas não entendiam a forma dele agir. Então ele trouxe ferramentas que nós podemos aplicar nas nossas batalhas espirituais, quando nós entendemos que a nossa mente é o campo de batalha. Então nós precisamos questionar a nossa mente, questionar os nossos pensamentos, e nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muitas vezes a batalha que se estabelece na nossa mente vem para minar toda a nossa fé, a nossa esperança e as nossas estratégias. São pensamentos intrusivos para nos levar de fato para o erro, para o engano, para a derrota, para minar toda a nossa esperança e a nossa fé. Por isso que nós devemos combater todas as batalhas na mente com o poder da palavra. A palavra de Deus é a verdade,
que orienta as nossas vidas. E nós precisamos intervir também em oração, porque nós sabemos que quando nós estamos em oração, citando a palavra, nós estamos levando cativo toda fortaleza maligna, que a palavra vai dizer que são os sofismas, são as batalhas na mente. Então, que nós possamos, irmãos, estarmos dedicados nessas estratégias que Paulo nos orienta, nós venhamos estar munidos dessas estratégias, que nós venhamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A obediência de Cristo é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, quando situações são difíceis, pessoas e situações se levantam, nós devemos pedir discernimento ao Senhor. Qual o motivo, por que dessa atuação, por que essa batalha está se estabelecendo? E nós devemos nos posicionar em convicção do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as intenções dos nossos comportamentos, Deus tem liberdade para direcionar as nossas emoções. Então, quando nós declaramos a palavra, nós vemos que as batalhas espirituais elas vão perdendo força. Então, a nossa batalha não é contra pessoas nem contra situações. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Embora nós tenhamos essa natureza carnal, a nossa luta é espiritual. Então, que todas essas fortalezas, elas venham cair por terra, elas venham perder a força, que nós venhamos nos posicionar espiritualmente, sabendo como estamos nos comportando diante do Senhor, nos comportando na verdade, na humildade, no amor. E nós vemos que o nosso coração tem que estar de acordo com os princípios da palavra do Senhor. E assim nós podemos nos posicionar e nós seremos mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Então, quando a gente passa por conflitos, por decepções, por desapontamentos, nós precisamos nos fortalecer, nos posicionar espiritualmente para que não fique resquícios de ressentimentos, mas que nós venhamos de uma vez por toda eliminar qualquer rebarba, qualquer aflição, qualquer conflito que venha tentar se alojar na nossa mente e dispersar o nosso ânimo e a nossa fé. Então, que nós venhamos colocar em prática essas estratégias para as batalhas espirituais e que venhamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém?